para a gente, e depois você tem seus 50 minutos para a aula. Tá ótimo. O plano dessa aula é uma aula sobre emprego de medidas de impacto na escolha e avaliação de políticas públicas para o enfrentamento das DCNTs no Brasil, como parte da disciplina de epidemiologia de doenças crônicas não transmissíveis. Essa seria a quarta aula, uma aula de 50 minutos. A metodologia que vai ser utilizada na aula é uma metodologia reflexiva e uma estratégia de aula expositiva, e os objetivos principais de tratar nessa aula: primeiro, discutir o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNTs 2011-2022, bem como a avaliação, monitoramento das estratégias para a implementação de um novo plano, refletir sobre as medidas e estudos adequados para o subsídio de políticas públicas em DCNT, comparar as avaliações entre as medidas multiplicativas e aditivas para avaliação e tomada de decisão para o enfrentamento das DCNTs, e, por fim, eu vou trazer o caso do tabaco e exemplificar o emprego de medidas de impacto, além de outros indicadores para o avanço de políticas relacionadas ao controle desse fator de risco, que é um dos principais das DCNTs no Brasil e no mundo, né? Bom, a aula seria expositiva, dialogada com exemplos práticos, com uso de data show e computador no modo tradicional, no modo remoto, compartilhamento de tela e encontro via plataforma. Todo o período é aberto a perguntas e discussões. Para avaliação, é enviado, né, essa referência de um artigo científico para leitura, aprofundamento na próxima aula, e a bibliografia está aqui toda disponível, praticamente. Bom, acho que é isso o plano de aula. Posso, quando autorizar, eu começo. Pode começar, são 14h02 aqui para mim. Tá ótimo, obrigada. Então, o tema da aula de hoje para esse concurso para doenças crônicas, epidemiologia de doenças crônicas não transmissíveis, é o emprego de medidas de impacto populacional na escolha e avaliação de políticas públicas para o enfrentamento das DCNTs no Brasil. E aí eu vou começar uma reflexão sobre para que serve a epidemiologia. A epidemiologia, ela serve para a gente... Isso é uma reflexão que a gente faz desde sempre, mas desde não tão sempre, mas ela serve só para a gente avaliar a distribuição de elementos, de fatores espacialmente ou no tempo. Ela serve para a gente identificar fatores de risco, ela serve para tudo isso. Só que, para além disso, ela é fonte de dado, ela é fonte de informação e fonte de conhecimento para tomada de decisão. A epidemiologia, ela é um campo da saúde coletiva e é um campo que tem uma interface com a política necessária para que a gente possa avançar no enfrentamento de diversas doenças e agravos, e aqui especificamente falando das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a epidemiologia, ela vai subsidiar programas, planos, ações de cuidado e promoção da saúde. Então, pegando um pouco dessa roda, onde é que a gente se encontra, né, a interface entre a epidemiologia e as políticas e os programas de saúde, a gente vai avaliar a carga de doenças, a distribuição na população, né? Tudo que está em vermelho do escopo da epidemiologia. A gente também vai avaliar a etiologia de doença, a carga dos fatores de risco, a eficácia e a efetividade das intervenções, isso de maneira geral. A gente também participa de algumas análises de custo-efetividade, mais a efetividade do que o custo, porque isso é um pouco fora do escopo.
E com todo esse arsenal e essas etapas, não necessariamente definidas dessa maneira, muitas vezes precisam ser puladas ou não tem necessidade de utilizar todas as etapas, a gente pode subsidiar a implementação de uma política, de um programa, mas não para por aí, porque uma grande questão que a gente precisa ter na área da saúde coletiva como um todo é que qualquer política, qualquer programa implementado, ele precisa de constante monitoramento, ele precisa de constante avaliação. Para a gente saber se faz efeito, se realmente nas condições e nas mudanças epidemiológicas e mudanças econômicas e mudanças de cenário político, a gente as políticas e os programas que a gente implementou, eles continuam fazendo efeito ou se eles não fazem efeito algum. E aí o monitoramento, e aí volta a epidemiologia com o monitoramento dessas políticas e programas, subsidiando para falar, olha, esse programa aqui tem efetividade zero, vamos pensar em alguma outra estratégia, vamos pensar numa política mais ampla e por aí vai. E aí, por fim, a gente volta na roda, né, reacessando a carga de doença dos fatores de risco, e por aí vai. Não necessariamente é uma roda, mas é uma roda, um círculo didático. Falar especificamente do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNTs, que ele foi um resultado muito importante no Brasil, para a gente determinar coletivamente e organizadamente quais ações são necessárias para o enfrentamento das principais doenças crônicas não transmissíveis, bem como os seus principais fatores de risco e proteção. Ela foi lançada pelo Ministério da Saúde em 2011, ela é um marco importante frente ao quadro epidemiológico de mortalidade que se fazia na época. A gente tinha uma redução da prevalência de doenças crônicas, mas a gente tinha um acúmulo especificamente de algumas doenças e alguns entraves que a gente tem ainda, e eu vou falar um pouco mais para frente, que se tornaram necessário a criação desse plano, que tem uma previsão de 12 metas para um acompanhamento de aproximadamente 10 anos, para orientar as ações de saúde, alcançar os objetivos de prevenir e reduzir as mortes prematuras por doença crônica. Esse plano ele foi na vanguarda do plano de ação para prevenção de controle das doenças crônicas da OMS 2013-2025. Então, é muito interessante porque ele é alinhado com a agenda global. Ele não é apenas um plano desconectado e ele tem metas bem próximas ao plano da agenda global, mas ele já está completando quase 10 anos, né? Então, nesse plano, a gente avalia os 4 principais grupos de doenças circulatórias, neoplasias, respiratórias crônicas e diabetes, e os seus fatores de risco modificáveis, né? Tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável, obesidade. E o plano ele tem suas diretrizes, suas ações colocadas em 3 eixos, né? O primeiro eixo é o da vigilância, da informação, avaliação do monitoramento, que isso a gente não vou esboçar, na verdade não vou esboçar esses eixos, porque não é o escopo aqui, mas esse primeiro eixo a gente inclusive já avaliou na aula de vigilância, e é o eixo em que a epidemiologia mais se enquadra, mas ela é versada nesses 3 eixos. Aqui só trazendo as metas nacionais que foram propostas no plano de 2011, e incluem desde metas gerais, né, como reduzir a taxa de mortalidade prematura por DSNT em 2% ao ano, reduzir a prevalência de obesidade em crianças, adolescentes e adultos, né, especifica, até
metas de reduzir, especificamente, indicadores de prevalência de consumo de álcool, atividade física, aumentar a atividade física, aumentar os fatores de proteção e reduzir a prevalência de tabagismo. Aqui as metas estão colocadas de forma bem genérica. E aqui, dentro, entendendo esse escopo de monitoramento, de a gente ter a implementação de um plano, de uma medida, de uma política, e não parar nessa implementação, eu trago o exemplo desse estudo que foi publicado recentemente pela Ciência e Saúde Coletiva desse ano, que ele é uma série temporal da prevalência dos fatores de risco e proteção para as doenças crônicas. Então, ele utilizou os dados do Vigitel, que é um dos mais importantes, né? A gente também já discutiu isso. E... Desculpa, gente. E monitorar as tendências e projeções das metas de fatores de risco e proteção para o enfrentamento das doenças crônicas nas capitais brasileiras e verificar se a crise econômica e as políticas de austeridade interferiram no comportamento dessas metas. E isso é um recorte muito interessante, porque ele não pega só a avaliação do Vigitel 2006 a 2019. Ele faz esse recorte 2006 a 2014, desde o momento pré-implementação do plano, em um momento que a gente tinha uma conjuntura de uma relativa estabilidade econômica. E aí, no segundo momento, a gente vem para a fase de crise econômica e das políticas de austeridade, como a emenda constitucional 95, que estabelece o teto de gastos, congela o teto de gastos da saúde por 20 anos. Então, é bem interessante esse recorte que os autores trazem. E o que fica muito quando acompanha a tendência temporal das prevalências de tabagismo, obesidade, consumo de frutas e prática de atividade física e bebidas alcoólicas, que são os principais que eles determinaram de acordo com o plano, é que o que se observa é que quando a gente olha para a linha vertical no ano de 2015, as mudanças não são necessariamente positivas. Se para o A, que é o tabaco, que a gente, em função de uma série de políticas que eu vou entrar mais para frente, bem-sucedidas, a gente vinha decaindo a prevalência de consumo de cigarro, a partir de 2015, essa queda na prevalência, ela dá uma retraída, ela fica menos descendente. Então, ela não fica estável, mas fica diferente. Aí, quando você olha para a prevalência de obesidade, que na contramão, apesar de existirem políticas, e aí a obesidade é um construto que é complexo, não depende de uma série de políticas e medidas, mas já começa em 2006... em 2015 dá uma retraída, muito possivelmente atribuído à crise econômica, às políticas de austeridade, mas continua na sua tendência de subir. Em 2015 também a gente pode lembrar que foi um ano depois da publicação do Guia Alimentar, que norteia a alimentação, como deve ser uma alimentação saudável para todos os brasileiros. Então, a gente também pode, talvez, ver isso, mas isso é mais sugerido do que colocar, Mas é interessante a gente olhar esse recorte. E aqui, também no mesmo artigo, eles fazem essa avaliação e a gente, para os mesmos fatores de risco, do A, tabagismo, B, obesidade, e a gente olha que, assim, o que está em cinza, a linha em cinza é a linha da meta para cada um desses fatores para as doenças crônicas. E aí, tirando o tabaco, para os demais, as metas não são atingidas, Assim, então, tem uma tendência, mas que ela se coloca com um ponto de que nós não vamos atingir metas dentro desse período.
novamente, pela crise econômica, as medidas de austeridade, também um outro ponto, que é a opção para vários desses fatores de risco importante, não instituir medidas regulatórias. Por exemplo, vou falar da obesidade, ou posso falar do consumo de frutas e hortaliças. Né? O consumo de frutas e hortaliças, a gente, na verdade, sempre vem tendo uma perda de bancos de alimentos, aumento de inflação, programa de aquisição de alimentos, o enfraquecimento dos pequenos produtores de alimentos saudáveis. Então, não tem políticas sendo. Estamos num momento de retrocesso, né? E no caso de medida regulatória, por exemplo, a gente tem dificuldade no avanço de medidas regulatórias básicas, como aumento de tributos de produtos não saudáveis, a rotulagem adequada. A gente conseguiu agora ter uma rotulagem adequada que vai, em 2022, começar, e outros elementos que a gente ainda não está avançando, né? Que é justamente essa oposição entre a agenda do tabaco para a agenda da alimentação, que implica em problemas para os determinantes, para as doenças crônicas. E aí, com o balanço das metas desse plano, ele agora atualmente está com ponto de partida para um plano de Dante 2022-2030, que estava em consulta pública até recentemente, e que é um plano que avança em alguns pontos, inclui agravos para além das doenças crônicas, como suicídios, inclui a poluição atmosférica como um fator de risco interessante. E ele também traz no seu documento de consulta pública aquele artigo que eu mostrei para vocês, mas de outra maneira, né? Ele mostra as prevalências, quais seriam as prevalências esperadas para as metas estabelecidas no plano de doenças crônicas, e o que a gente observa é que a gente olha aqui, por exemplo, reduzir 30% da prevalência de tabaco, e ok, a prevalência, ela já em 2019, com o dado do Vigitel, a gente já tinha reduzido para abaixo da meta. Mas quando a gente olha para consumo abusivo de álcool, por exemplo, a gente não atingiu e não vai atingir essa meta. Então, ter esse monitoramento constante é crucial para a gente avaliar para onde que a gente vai caminhar. E a proposta desse aqui, reduzir a mortalidade por DCNT em 2% ao ano, também é uma meta que não vai ser atingida. E aumentar o consumo recomendado de frutas, que é uma meta que foi atingida, mas com uma manutenção que é incerta, dada a série de retrocessos que eu comentei com vocês. Então, o plano atual, ele né, a observação é de que esses indicadores são ok, pelo menos até o momento da consulta pública, e ele prevê continuar com esses indicadores, especificamente 4 indicadores e metas para serem atingidos até 2030, e aqui reduzir 1/3 a mortalidade prematura por DSNT. Então, ele traz as metas, tanto para a meta geral de DSNT, como as metas de câncer, né? Reduzir em 20% a mortalidade de câncer de mama, reduzir a mortalidade prematura de câncer colo-uterino. E também traz 10 indicadores, além de 8 indicadores para agravos que não são doenças crônicas, suicídios, homicídios e por aí vai. E aqui ele traz indicadores e metas para fatores de risco até audaciosos, como, por exemplo, a obesidade, reduzir em 2% a obesidade entre crianças. É uma meta... A gente não está conseguindo nem frear a obesidade entre adultos, entre crianças,
para adultos DT, o crescimento da obesidade foi mantido. E imagina a gente conseguir reduzir, mas são metas audaciosas que o plano propõe até 2030. E aí, refletindo mais um pouco, entrando num outro ponto dessa aula, numa outra... É que os resultados dos nossos... a gente traduzir os resultados dos nossos estudos epidemiológicos para a prática de saúde pública não é nada simples. E para o formulador de política, a gente até gostaria que eles detivessem os conhecimentos que nós temos de epidemiologia, mas é difícil, porque eles têm outras questões a tratar. Então, não impossível, mas eles vão pela qualidade da evidência, né? Formalmente, qual é a evidência de maior qualidade que eu tenho para avaliar se a atenção básica a mulheres no aleitamento materno tem funcionado para redução de retenção de ganho de peso dessas mulheres depois de um ano. Então, aí eu vou acessar sempre o primeiro nível de evidência, que são as revisões sistemáticas de ensaios com homogeneidade, de preferência com meta-análise, e aí vai decaindo para um ensaio, experimentos, revisão sistemática de estudos de coorte, e por aí vai. Isso é a hierarquia da evidência que a gente já discute e que subsidia também, de maneira importante, a formulação de uma política. Mas, para a maioria dos fatores e das doenças crônicas que nós queremos avaliar, as evidências experimentais, elas não estão sempre disponíveis ou não podem ser disponibilizadas, dependendo do que a gente quer estudar. Então, muitas decisões políticas elas têm que se basear na evidência disponível, né, dados observacionais. E aí, só para relembrar um ponto, né, das pesquisas observacionais, quando a gente vai olhar para elas, a gente, quando a gente não tem outros dados de maior nível de evidência, é mais importante ainda a gente avaliar os fatores de confusão e os vieses, particularmente quando a gente encontra fracas associações entre os fatores de risco e as doenças, né? Lembrando que um viés negativo ele pode subestimar uma associação verdadeira, levando a uma medida de associação não nula se tornar nula, e uma associação fraca também pode ser observada em função de uma confusão ou viés de pequena magnitude. Então, essas associações, quando elas são fracas, quando não há consistência, ou mesmo quando há consistência, mas há vieses e fatores de confusão importantes não controlados, são os desafios para a gente traduzir os dados epidemiológicos para as políticas. Então, as associações fracas, né, baseadas em razão, o que a gente pode usar? A gente, mesmo que a gente tenha pequenos aumentos nos riscos relativos ou nas razões de probabilidade, essas pequenas variações elas podem se traduzir em grandes excessos absolutos de doença, incidência de doença, né? Se as exposições forem comuns. E aí vou trazer um pouco mais sobre isso, né? O que as associações elas não mostram, e fica difícil para o legislador, para o gestor, para o formulador de política pensar, o quanto é o tamanho daquele problema na população. Então, como eu falei, né? Primeiro, a consideração da consistência entre os estudos, usar as meta-análises para chegar a estimativas combinadas da medida de associação, são estratégias quando as associações fracas são detectadas.
No entanto, a gente não pode confiar cegamente na consistência dos achados, né? Uma vez que viés e fatores de confusões, eles podem ser também consistentes entre os estudos e ser motivos pelos quais as associações de força são observadas em diferentes populações. Bem como a gente tem, além do viés de publicação, uma série de problemas das meta-análises que podem relatar uma aparente consistência entre os estudos e na verdade, é uma consistência dos erros. Isso aqui é só mais para a gente ponderar essa confiança irrestrita que, para aqueles que não são formuladores, para aqueles que não são necessariamente da área, tem nesses achados, né? E aí eu entro na parte falando um pouco do risco atribuível populacional e da dominância das medidas aditivas, dos modelos aditivos em relação aos modelos multiplicativos, como sendo muito importantes para a gente poder traduzir informação e não incorrer em erros no momento que a gente está discutindo com os formuladores de políticas. Então, trazendo aqui historicamente o Morton Levan, no início da década de 50, ele foi um dos primeiros pesquisadores que relatou a associação entre tabagismo e câncer de pulmão, mas quando ele encontrou os achados, ele observou que para a saúde pública não era suficiente calcular a força de associação entre o fator de risco e uma doença. A gente precisava ter uma fórmula que colocasse o risco de enfermidade na população, né? O quanto dessa enfermidade na população é atribuível ao fator de risco, né? O quanto de excesso, quantas pessoas ou qual a proporção no grupo que será prejudicado. Então, o risco atribuível, ele vai ter a vantagem para a saúde pública de avaliar não somente como base na medida relativa, que, por exemplo, o risco relativo, mas também na prevalência do fator de risco na população. Então, aqui um exemplo, esse exemplo está no artigo do professor Moisés Sclot, é a gente diferenciar o exemplo da relação entre hipertensão e acidente vascular cerebral, AVC, né? Se a gente fosse olhar somente para a medida relativa, né, para o risco relativo, enquanto legislador, né, olhando assim a relação entre hipertensão severa, de acordo com esses pontos de corte, e AVC, a gente olhar para um risco muito alto, risco de 4, né, 4 vezes maior entre aqueles que têm hipertensão severa em relação ao grupo de referência de desenvolver AVC. E se a gente olhasse para o grupo de pré-hipertensão, a gente fala, bom, o risco relativo é bem mais baixo, então eu vou ter o meu enfoque em tomar uma medida, planejar uma ação, uma política que envolva hipertensão severa. Só que, o que acontece? A prevalência de hipertensão severa, e aí isso não é um dado Brasil último datado, uma prevalência, a gente tem uma prevalência baixa, uma prevalência de 5%. Quando a gente vai olhar para a prevalência de pré-hipertensão, uma prevalência de 50%, ou seja, uma prevalência muito grande. Então, a pré-hipertensão de acordo com esses níveis de pressão arterial sistólica e diastólica, ela é muito frequente na população. Então, por mais que eu tenha um risco muito elevado, se eu focar minha medida em hipertensão severa, talvez eu não atinja muitas pessoas. E aí, quando a gente vai calcular o risco atribuível, que considera não só a medida de risco, mas também a frequência daquela doença ou daquele evento na população, aí a situação se inverte, principalmente nesse exemplo, que o risco atribuível populacional da relação, né, de hipertensão e AVC é de 13%,
Só que quando a gente vai olhar o risco atribuível populacional para pacientes com pré-hipertensão é de 20%. Então, assim, de cada 100 pacientes com AVC, 20 são atribuíveis à pré-hipertensão, enquanto 13 são atribuíveis à hipertensão severa. Ou seja, muda um pouco o jogo, muda um pouco a minha ideia de pensar na política, de pensar em que eu vou avaliar. E aí pensar qual seria o meu caminho mais estratégico para a prevenção de ACT. Desculpa, gente, AVC. Então, o modelo não é desprezar o modelo, os modelos de razões em detrimento dos modelos aditivos, mas é uma medida que a gente tem muito relatada na literatura, mas que muitas vezes o modelo de diferenças absolutas ele vai ser muito mais importante para a saúde pública. Então, aqui eu vou dar um exemplo, e aqui um estudo hipotético, uma intervenção, né? Supondo que estamos fazendo uma intervenção. Avaliando a eficácia de uma intervenção. Poderia estar avaliando a efetividade também. Então, eu tenho as incidências hipotéticas de um evento de 30% para um grupo controle e de 10% para um grupo que recebeu a intervenção. Então, a gente pode pensar assim, se a gente estiver falando incidência de transtorno de ansiedade. Um grupo controle recebe um medicamento usualmente utilizado e um grupo recebe a intervenção, ele recebe um novo medicamento, mais um combo de intervenções, meditação, intervenções alternativas para além da medicação. E aí, quando eu avalio essas diferenças, a minha eficácia, a minha efetividade estimada é de 67%, né? Porque aí 30 menos 10 dividido por 30 vai dar 0,6667. E aí isso vai dar 67. Só que, novamente, né, se a gente estiver avaliando e as incidências são de 3% e de 1% nos grupos controle e intervenção, eu vou ter a mesma medida de efetividade. Né? Eu vou ter 67%. Porque, novamente, essa medida ela não está levando em consideração a magnitude da doença. E aí, quando a gente vai olhar para o cálculo da diferença absoluta, aí a gente vai considerar a magnitude da doença, que a magnitude da doença no primeiro estudo é muito maior do que no segundo, né? A gente tem uma diferença de 20%, e para o segundo estudo tem uma diferença de apenas 2%. Então, simplesmente a gente calcular essa diferença absoluta vai nos permitir dizer quantas pessoas vão precisar receber a intervenção, a fim de prevenir a ocorrência de um caso, ou de um óbito, ou a gravidade de um caso, ou melhorar a qualidade de vida. No caso, qualidade de vida é um indicador mais complexo, mas algum construto relacionado a melhorar indicadores de transtorno de ansiedade. Então, no primeiro estudo, se a gente fosse ver a medida absoluta, o que a gente teria de resultado? Para cada 100 pessoas recebendo uma intervenção experimental, 20 pessoas não desenvolveriam o evento. E no segundo, para cada 100 pessoas recebendo a intervenção, 2 não desenvolvem o evento. Então, assim, a gente parte de uma medida relativa para uma medida absoluta que traz muito mais clareza para o gestor, para o formulador de política, sobre qual a medida que ele vai tomar, sobre qual o tipo de intervenção que ele vai querer tomar. Então, a gente fazendo uma regra de 3, né, a gente pode calcular tranquilamente que para que uma pessoa não desenvolvesse o evento no primeiro estudo,
ou 5 pessoas teriam que receber a intervenção para que uma pessoa não desenvolvesse o evento no primeiro estudo, enquanto 50 pessoas teriam que receber a intervenção para que uma pessoa não desenvolvesse o evento no estudo. Então, assim, qual seria a melhor prática? Então, os resultados, eles enfatizam a importância dessa diferença absoluta, mais uma vez, né? E aí, trazendo mais um exemplo, que é a gente olhar para o tabagismo como modificador de efeito na associação entre exposição ocupacional a asbesto e mortalidade por câncer de pulmão. Esse foi um estudo publicado em 2011 e com um número expressivo de participantes, e os resultados dele eram aparentemente conflituosos, né? O modelo multiplicativo ele sugeria que o efeito da exposição a asbestos, né, como a gente pode olhar aqui, ele é mais forte entre as pessoas que nunca fumaram. Ele é o risco relativo de 12, enquanto entre fumantes o efeito de exposição ao risco de morrer de câncer de pulmão entre aqueles que estão expostos a asbesto em relação ao grupo de referência, é mais baixo. Então, mais uma vez, a gente está olhando o risco relativo, só que tem um porém, que quando a gente vai olhar para o risco atribuível, a gente observa que o risco atribuível nos expostos a asbestos é muito maior entre os fumantes, muito, em relação aos que nunca fumaram. Então, o que explica isso, né? O que explica é que a taxa de câncer de pulmão na categoria de referência, formada pela exposição baixa a asbestos, ela é elevada e faz com que o risco relativo tenha uma tendência de ser menor entre os fumantes. E é mais um exemplo que enfatiza a importância do modelo aditivo, na medida que ele vai revelar que um elevado número de mortes atribuíveis à exposição a asbestos em fumantes, nos quais um programa preventivo poderia ser conduzido se recursos impedissem que toda a população se tornasse alvo do programa. E aqui vamos mais para a parte final dessa aula, para a gente poder fazer algumas considerações, e vou falar um pouco da estratégia do controle do tabaco no Brasil. Especificamente escolhi o controle do tabaco porque é uma estratégia muito bem... no Brasil, as políticas de controle do tabaco elas são exemplos para o mundo inteiro. Então, é interessante a gente olhar as mudanças que ocorreram e quais novas mudanças precisam ocorrer a partir dessas políticas para que a gente possa se inteirar e quais medidas são interessantes nesse caso, né? Então, no Brasil, as ações de controle do tabaco elas têm sido exitosas, mundialmente reconhecidas. O Brasil ele está alinhado desde 2006 com a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que foi uma convenção que estabeleceu uma série de medidas necessárias para que houvesse redução do tabaco, que é um importante, é o maior, na verdade, é o mais importante fator de risco das doenças crônicas atualmente, não só, mas também é considerado, até possivelmente, um transtorno mental, mas isso é uma outra questão, né, que tem a ver com a relação do vício a tabaco, álcool, e eu não vou entrar nisso. Mas aqui no Brasil a gente conseguiu implementar uma série de medidas muito bem exitosas, como proibição, a gente não vê mais propaganda de cigarros em televisão,
em shows, em festas, em diversas revistas, qualquer tipo de mídia é proibido. As advertências sobre o risco de problemas nos maços, né, que são aquelas fotos que as pessoas viram o maço para se sentirem mais confortáveis. A proibição do fumo nos ambientes coletivos, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte, como repartição pública e outros. E a regra de propaganda em ponto de venda, além do aumento de tributos de cigarros e uma definição de preço mínimo de vendas. Então, assim, no Brasil a gente tem um conjunto de medidas muito interessantes para regulação do consumo desse produto nocivo, né? O tabaco ou os produtos relacionados ao tabaco. E aí eu vou trazer um recorte interessante que saiu até em mídia, em jornal, não é necessariamente novo, mas é um dos estudos que foi muito importante para que se estabelecesse a proibição de fumar em ambiente fechado. Porque era uma discussão intensa, para os fumantes eles queriam fumar nos ambientes fechados, para os não fumantes não era uma questão considerada. Então, sai esse estudo, dentre outros, mas eu vou focar um pouquinho nesse, né, que é uma parceria do Instituto do INCA com a FRJ, com o IESC, e ele traz a mortalidade atribuível ao consumo passivo de tabaco. E aí eles trazem o número de óbitos que seriam evitados por meio, se a gente pudesse eliminar a exposição ambiental à fumaça do tabaco, né? Se a gente pudesse eliminar o tabagismo passivo. E nessa pesquisa, em que eles avaliam a mortalidade atribuível ao tabagismo passivo numa população de 35 anos ou mais, em aglomerados urbanos, eles usam os inquéritos de fatores de risco do INCA para calcular a proporção da população exposta ao tabagismo passivo em domicílio. Eles usam a medida do risco relativo, né, a partir de estudos, a partir de meta-análises, e usam também o número de óbitos a partir do sistema de informação, as médias de 2002, 3 e 4. E aí aqui trazem também, né, quais foram as medidas utilizadas para calcular a morte atribuível. E aí aqui e aí eles fazem isso para 3 eventos de saúde, não só o câncer de pulmão, mas também doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular. E aí eu quero colocar aqui que se a gente parasse por aqui com legisladores e com os formuladores da política, ou principalmente se a gente fosse discutir com os setores regulados que foram e são contrários a esse tipo de política, só a medida do risco relativo, ela talvez não convencesse muito, né? Que 24%, o risco é 24% maior de morrer por tabagismo passivo entre mulheres, de morrer por câncer de pulmão. Quer dizer, valores que seriam considerados para alguns formuladores. Mas aí, quando a gente vai calcular a fração da mortalidade atribuível e o número de óbitos atribuíveis, que, aliás, para os formuladores de políticas, embora a gente goste, né, a gente sabe a importância das medidas relativas, né, eles gostam do número absoluto. Quando a gente vai passar isso para o número absoluto de tabagismo passivo, os valores são... eles já dão um pouco de... Você já consegue conversar com o formulador de política.
Então, só contabilizando aqui, né, a cada ano, cada 1.000 mortes nas áreas urbanas, 25 foram devidos ao tabagismo passivo. É muito melhor falar isso, né, a forma como a gente traduz. E cerca de 2.655 mortes, cerca de 2.655 mortes, câncer de pulmão, doença isquêmica do coração e doenças cerebrovasculares, ocorrem somente na população, ocorridas somente, avaliando a população urbana do Brasil, poderiam ser evitadas a cada ano, pela prevenção do tabagismo passivo. Então, se você conseguisse eliminar o tabagismo passivo, você ia evitar 2.655 mortes por câncer de pulmão, doença isquêmica e doença cerebrovascular ao ano. Então, essa medida para o legislador, para o formulador, para o gestor, seja local, seja nacional, ela tem um peso muito maior. E aí ela foi efetiva para a política de criação de ambientes livres de tabaco, e em casa, no trabalho, em casa não, desculpa, no trabalho, em alguns ambientes institucionais. Em restaurantes e por aí vai, coisas que para nós são comuns atualmente, mas que não eram. E aí aqui eu trago outra pesquisa que serve para auxiliar na formulação de políticas, que foi um estudo de pesquisadores e formuladores de universidades, centros de pesquisas da Argentina, Brasil, Chile e outros países da América Latina e América do Norte. Uma parceria Fiocruz, INCA, IEX, IOPAS, que traz uma série de dados que também auxiliaram e auxiliam a mudança da política, ou pelo menos a gente dizer, não, a política é bem sucedida e a gente precisa aplicar essa política para a área da alimentação. Então, quando a gente diz que 12% das mortes que ocorrem no país são atribuíveis ao tabagismo, e que 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo, são medidas que têm um impacto maior na avaliação do que você trazer as medidas relativas. E aqui, aproveitando, trazendo outras medidas que são colocadas, né, nessa pesquisa do IEX, que mostra as pessoas que adoecem por causas atribuíveis ao tabagismo. Então, quando você fala quase 480 mil pessoas morrem por doenças cardíacas só por conta do consumo de tabaco, isso tem um poder na troca de informação. E também, né, trazer informações de anos de vida perdidos, porque é um dado, não é o escopo também de hoje, né, a gente falar de DALI, de anos de vida perdido, mas é uma informação que ela combina tanto dados de mortalidade quanto dados de anos vividos com incapacidade. Então, é uma informação que é sempre interessante de trazer para os legisladores. E aqui é uma simulação do que aconteceria, também está no estudo, né, se o Brasil aumentasse o preço de cigarros. E aí a gente vai vendo para cada valor percentual o que aconteceria, né, quantas mortes seriam evitadas. Então, são formas de a gente convencer legisladores de tal forma que a gente chega ao ponto que a gente chegou, né? Primeiro, a gente teve uma lei em São Paulo que proibia o fumo de ambientes fechados, e rapidamente essa lei se espalhou em 2011. Desde 2011 é proibido o consumo de cigarros em ambientes fechados no país todo. Então, aqui só mais para mostrar, né, a avaliação da efetividade de políticas de tabaco, né, a gente mostra o peso de cada... Isso foi uma outra pesquisa que mostrou o peso de cada ação na redução do tabagismo. E no caso das políticas relacionadas à redução do consumo de tabaco,
mexer no preço mínimo do cigarro é uma política mais custo-efetiva. E aí é interessante quando a gente vai combinar com os dados de prevalência, que a gente olha que, né, sobretudo entre as mulheres, a gente tem uma quase que estabilidade aqui de 2006 até 2011 no preço do cigarro, mas isso cai bastante a partir desse recorte de aumentar o preço mínimo do cigarro, que seria, por exemplo, um cigarro custa R$2, outro custa 3, o preço mínimo de qualquer cigarro vai ser pelo menos R$5. Então, isso mexe bastante, mexe no bolso, é uma política efetiva. Então, isso aqui também é mais para ilustrar, né, que a maioria das mortes por doenças crônicas, elas são evitáveis, elas são passíveis de intervenção, e isso é um dado que está na OMS, né, cada dólar investido nos best buys para atingir as doenças crônicas não transmissíveis, eles retornam em valores, né, além de a gente ter 8 milhões de vidas salvas. Então, quando a gente combina dados, principalmente relacionados à mortalidade, adoecimento e dados econômicos, a gente tem ainda mais sucesso de conseguir aprovar uma medida, uma política, uma estratégia. E aqui, só para uma recomendação final para fornecer, é que é muito importante que a gente entenda a importância. É muito importante que a gente entenda que cada estudo, cada pesquisa, cada estimativa que nós trazemos, elas podem, por mais bem intencionadas e sem patrocínio de empresas e financiando estudos, como aconteceu em muitos estudos que foram financiados pelo tabaco, essas estimativas, elas podem sim nos ajudar muito ou nos atrapalhar muito. Eu vou falar de um exemplo aqui que me ocorreu, né, mas que não é falando da evolução do consumo de refrigerantes e sucos artificiais pelo Vigitel, né? Você, quando os últimos 10 anos, o Vigitel, você vê uma queda importante no consumo de refrigerantes e sucos artificiais, o que é legal, ok. E, em contrapartida, a obesidade não parou de aumentar. Para nós, é muito claro que a gente não vai combinar essas medidas de tal forma estabelecer uma relação causal, mas para os setores que podem ser regulados, né, principalmente na área da alimentação, esse é um argumento recorrente de que a obesidade não tem nada a ver com consumo de bebidas não saudáveis, e não há uma relação causal, que um está aumentando, está subindo. Então, deixo aqui esse relatório com as táticas da indústria do tabaco, das empresas, para que a gente pense muito bem em como a gente vai se apropriar de informações e transmitir essas informações para os formuladores, porque esses formuladores muitas vezes não são pessoas isentas que vão só usar as evidências epidemiológicas. É isso, obrigada, referências, terminei. Obrigada, Bruna. Um minutinho além do tempo. 59. Eu tentei, eu me empolguei, desculpa. Não, tranquilo. Deixa eu parar de compartilhar. Ok. Muito obrigada pela tua participação até o momento no concurso. Você está liberada. Tá, obrigada. Eu só queria fazer uma pergunta. Amanhã, os horários das